Olá, amigos aqui do meu canal. Sejam todos bem-vindos. Olha só a lindeza da videoaula que eu trouxe para vocês. Este lindo jogo de banheiro no tecido atualhado com o barrado em crochê. Lindo, né? Vamos à aula então? Vou passar então a medida do tapete. O tapete ele tem 70 centímetros de comprimento e 32 centímetros assim de largura. Ele foi feito no tecido atualhado. Se vocês não encontrarem na cidade de vocês onde vende por metro, pode utilizar uma toalha de banho, que dá certinho também. Ele foi forrado com o tecido algodãozinho cru. Entre o atualhado e o algodãozinho cru tem a manta acrílica, onde eu fiz umas pequenas costuras atrás, prendendo a manta e o forro, para na hora de lavar não tiver problema da manta ficar solta dentro do tapete. No caso aqui ele tem essas gravuras, é um tecido tricoline, onde foi recortado, né, as gravuras e foi costurado aqui, feito no caso na máquina de bordar. Mas se vocês não tiverem como bordar, pode fazer também um zigue-zague prendendo a gravura. Ou simplesmente fazer o tapete liso sem as gravuras. Então, vamos iniciar o tapete fazendo os furinhos para a gente começar a fazer o caseado. Lembrando que aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu ensino a montagem do tapete. Não vou fazer todo nesse vídeo porque ele fica muito longo. Então, a montagem de como eu monto o tapete já tem um vídeo aqui no meu canal. Eu começo a fazer os furinhos sempre pelo canto do tapete. No caso, esse tapete é quadradinho. Então, eu vou iniciar bem aqui, ó, no cantinho. Este é um furador, um acessório da Círculo, que eu uso ele para fazer os furinhos. Então, eu vou vir bem aqui no cantinho e faço o furinho. É um pouquinho duro, porque tem vários tecidos aqui, né? Então, fiz. Aqui nos cantinhos, eu costumo fazer só meio centímetro para fazer o próximo furinho. Meio centímetro aqui e meio aqui. Para na hora de fazer o caseado, ficar mais próximo aqui e não ficar assim respuxando o canto. Então, meio centímetro e faço outro furo. Agora, mais ou menos 2 centímetros só. É importante manter essa distância aqui, porque os pontos que eu vou utilizar é de acordo com esses 2 centímetros que eu vou pular. Se vocês pularem mais de 2 centímetros ou menos de 2 centímetros, a pontuação que eu vou usar no meu não vai dar certo no de vocês, porque não obedeceu aqui a distância que eu estou fazendo o meu. Então, mais ou menos 2 centímetros eu furo. Novamente, 2 centímetros eu furo. 2 centímetros eu furo. 2 centímetros furo. Até chegar no outro cantinho aqui, onde eu vou fazer aqui bem no meio, ó. Faço uma aqui, meio antes e meio depois. Os cantos ficam assim. Como esse furador é um pouco fino e o buraquinho fica um pouquinho estreito, eu costumo assim fazer no meu e já dei dicas aqui também. Vocês podem usar um palito de unha. No caso, esse aqui era uma agulha de crochê mesmo, de madeira, onde quebrou a ponta, então eu afinei aqui. Então, eu uso assim, ó, nos furinhos, ó,
para a agulha passar aqui com tranquilidade com o fio que eu vou usar, ó. Esse é um trabalho de bastante paciência para fazer, porque a gente tem que perfurar o tapete, o tecido atoalhado, a manta e o forro. Então, essa parte aqui é bem trabalhosa. Olha, os furos ficam bem à vontade, ó. Eu consigo passar tranquilamente, ó, a agulha 3,5 no furinho para fazer o caseado. Então, não esqueçam de 2 centímetros de um furo no outro. E aqui nos cantinhos, meio centímetro antes e meio depois, nos 4 cantos do tapete. Nas 4 laterais, obedecendo a distância de 2 centímetros. Beleza? O fio, então, que eu vou usar aqui para fazer o tapete é o Barroco Natural 6 da Círculo. Vou usar a agulha 3,5. Começo também o caseado sempre pelo cantinho, onde aqui eu tenho os 3 furinhos, que é o do cantinho, o meio antes e meio depois. Eu vou começar antes nesse daqui, ó. Vou introduzir a agulha, vou deixar uma ponta bem generosa sobrando para depois pra gente fazer um acabamento. Então, eu vou trazer este fio. Vou trazer o fio, ó. Trouxe o fio, a laçadinha. Vou pegar agora, introduzir a agulha aqui no cantinho. Vou trazer este fio e vou passar por dentro dessa primeira. Aqui ele fica meio solto porque a linha está solta. Então, agora eu vou, ó, fiquei com essa laçada. Então, eu vou aqui, ó, reto. Eu vou trazer essa linha e passar aqui, ó. Vou dar 1 e 2 correntinhas, vou no mesmo furinho, onde eu já fiz o ponto, trouxe a linha, vou conservar ela, vou para o próximo furinho, vou trazer a linha, ó, fiquei com 3 laçadinhas, vou passar dentro dessa primeira, vou subir, eu costumo subir um pouquinho mais da borda aqui, ó, para não acontecer de dobrar aqui essa borda. Então, eu subo um pouco, vou pegar a linha e vou fechar. Duas correntinhas, vou no mesmo furinho, vou conservar essa laçada na agulha, vou no próximo, vou trazer, vou passar dentro desta, vou subir, vou pegar a linha, vou fazer 2 correntinhas, vou no mesmo furinho que eu já trabalhei, trago a linha, fiquei com 2, vou no próximo, trago a linha, fiquei com 3 e passo dentro dessa e subo lá na borda do tapete. Pego a linha e fecho. Vai ficando assim, atrás, bem bonitinho. Então, agora, 2 correntinhas, no mesmo furinho. Sempre quando eu der essas 2 correntinhas, eu vou trabalhar no mesmo furinho que eu já trabalhei. Trouxe, ó, fiquei com 2. Vou no próximo, fiquei com 3, passo dentro desse e fecho. Vou fazer aqui essa lateral até chegar no outro canto pra gente fazer junto. Cheguei então aqui, ó, já no outro cantinho. Olha, gente, observar para esse caseado não ficar muito apertado, porque se ficar apertado, vai dobrar isso daqui e, consequentemente, vai sobrar tecido aqui no tapete. Então, tomar muito cuidado, ele tem que ficar sempre assim, ó, bem larguinho, para ficar bem livre, ó, a lateral do tapete.
Então, eu cheguei aqui no cantinho, fiz as duas correntinhas, vou no mesmo furinho, vou no próximo, passei, vou subir aqui, duas correntinhas, vou no mesmo furinho, vou no do cantinho, fecho, uma e duas correntinhas, sempre nesse cantinho. Agora, prestar atenção, ó. Agora sim, eu vou subir aqui, ó. E vou pegar a linha para fechar. Uma e duas correntinhas, vou no mesmo furinho. Então, olha, sempre no furinho do canto, eu vou passar 3 vezes a agulha, ó. Agora, eu vou no próximo, passo e vou subir e fechar aqui. Ó. Vou terminar o caseado e volto já iniciando a carreira do bico. Cheguei, então, ao fim da carreira do caseado. Eu já dei as duas correntinhas, vou no mesmo furinho. Aqui eu já saí, ó. Lembra que eu iniciei com o furinho antes? Então, eu já saí nesse furinho aqui, ó. Então, esse furinho aqui não vai ser mais trabalhado. Vou passar aqui. Vou subir e vou fechar. Então, vou dar uma e duas correntinhas. E vou aqui, ó. Com o ponto baixíssimo, fazer a união da carreira. Então, prontinho. Então, agora eu vou trabalhar ponto baixo em todos os lados do tapete, ponto baixo. Então, cada correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou iniciar a carreira com uma correntinha aqui, ó, já equivale ao primeiro ponto. Então, eu venho aqui, eu vou trabalhar em relevo, tá? Pegando as alcinhas de trás. Então, esse aqui é o canto, ó. Cantinho. Então, eu vou dar uma correntinha e vou na próxima. Eu vou dar essa correntinha para continuar quadradinho o canto do meu tapete, com essa correntinha aqui. Então, agora eu venho no próximo. Ó. E vou trabalhar assim, por todos os 4 cantos do tapete. Um ponto baixo em cada correntinha. Eu tenho 2 de espaço, vai ficar os 2 pontos baixos e um sobre o ponto alongado aqui. Sempre pegando a alcinha de trás. Ó, a de trás. Até aqui, acho que não tem uma dúvida, né? Tá tudo tranquilo. Olha. Então, quando eu fiz o caseado, ficou essa corrente aqui, ó, de correntinhas, que são as 2 do espaço e uma correntinha do ponto alongado. Então, vai ser trabalhado um ponto baixo em todas elas. Eu vou chegar no canto e eu volto já que a gente vai fazer junto. Cheguei, então, aqui no cantinho do tapete. Eu vou fazer as 2 correntinhas aqui desse espaço, 2 correntinhas. Aí, eu tenho esse ponto alongado aqui, ó. Então, eu vou dar uma correntinha e pular ele. E vou no próximo, ó. E faço uma correntinha. Nessa, um ponto baixo, quer dizer, nessa uma correntinha aqui, eu vou fazer depois um leque, para o trabalho continuar quadrado. Porque se eu não desse uma correntinha aqui, o canto ficaria redondo. Então, agora eu vou novamente fazer um ponto baixo nos outros lados do tapete. Lembrando que nos 4 cantos, não esquecer, quando chegar aqui no ponto alongado, dar uma correntinha e passar para o próximo. Então, aqui eu cheguei no fim da carreira de ponto baixo e iniciei aqui, ó, a
carreira. Então, eu vou aqui dentro desse ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fazendo, então, a união da carreira. Aqui está aquela uma correntinha que eu pulei, ó. Então, eu prefiro trabalhar sempre aqui no cantinho. Então, como eu tô um pouquinho antes, eu vou caminhar. Então, eu vou vir aqui nesse próximo ponto, pegando essas duas laçadinhas, passar dentro dessa, e vou aqui onde tem uma correntinha. Novamente, e fazer um ponto baixíssimo. Então, agora aqui eu vou fazer um lequinho de um ponto baixo e duas correntinhas. Uma correntinha que equivale ao primeiro ponto alto, ponto baixo, quer dizer, uma e duas correntinhas. Eu vou trabalhar em relevo essa carreira. Então, eu vou vir aqui na alcinha de trás e vou fechar. Então, aqui eu fiquei com um lequinho de um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora, eu vou repetir novamente um ponto baixo sobre cada ponto de base, pegando sempre a laçadinha de trás, ó. Eu tenho a da frente e tem a de trás. Então, eu vou trabalhar sempre a de trás. Então, agora é repetição. Um ponto baixo sobre cada ponto de baixo, de base. Quando eu chegar no próximo canto, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei, então, aqui no cantinho, onde eu tenho uma correntinha de espaço. Então, eu vou vir aqui, ó, em relevo, pegando ela, um ponto baixo, uma e duas correntinhas. Então, eu vou ter que fazer o outro ponto baixo no mesmo espaço, porque eu só tenho uma correntinha de base e eu tenho que fazer duas. Então, aqui já ficou um lequinho, ó, também de duas correntinhas. E, novamente, agora, repetição. Um ponto baixo em cada ponto de baixo. Olha, essas duas correntinhas é o lequinho pro tapete continuar quadradinho, beleza? Então, cheguei aqui ao fim da carreira de pontos baixos. Eu tenho aqui o primeiro pontinho que eu iniciei. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma argolinha dentro da outra. Logo à minha frente, já se apresenta as duas correntinhas do leque, ó, uma e duas. Então, agora nessa carreira, eu vou fazer pontos altos cruzados. Então, eu vou trabalhar a segunda correntinha das duas. Então, eu vou percorrer essa primeira, que eu não vou trabalhar agora, com ponto baixíssimo. E vou na segunda, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas, que vai ser o espaço dos pontos altos. Então, eu fiquei com 5 correntinhas. E vou voltar nesta correntinha que eu caminhei. Então, agora eu vou voltar para cruzar o ponto alto. Ficando, então, aqui o ponto alto cruzado. Então, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, 2 correntinhas de intervalo e voltei atrás da correntinha que eu pulei e fiz um ponto alto. Então, agora que eu vou pular o próximo ponto baixo e vou no segundo e faço um ponto alto. Vou voltar no ponto que eu pulei, cruzando, então, fazendo aqui um ponto alto. Novamente, eu vou pular o próximo e venho neste fazer um ponto alto. Opa, escapou aqui. Um ponto alto. E voltar no que eu pulei, fazendo o outro. Então, ficando aqui os pontos altos cruzados. Vou pular o próximo. Venho neste. E volto atrás no que eu pulei, sempre em relevo, pegando sempre a alcinha de trás, viu? Agora, eu vou voltar no próximo canto do tapete pra gente fazer juntos, para não ficar nenhuma dúvida nos 4 cantos. Eu quis
fazer junto com vocês o próximo canto, porque às vezes não dá certo a quantidade de ponto de base que eu preciso para fazer a carreira. Então, olha, eu tenho que pular este e fazer aqui para me voltar ao cruzado. E vai me sobrar este ponto, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular os dois aqui, venho nesse, faço um ponto alto, vou pular ele, este, de dois que eu pulei, né? E venho neste. Olha, nem parece, ele ficou aqui embutidinho aqui no meio, ó. Eu pulei ele para conseguir dar certinho aqui eu colocar os pontos altos cruzados. Então, aqui logo na minha frente eu já tenho o canto, ó, as duas correntinhas, uma e duas. Então, eu vou na segunda correntinha, faço um ponto alto, duas correntinhas porque eu estou no canto, eu preciso formar um leque, e venho aqui na correntinha que eu pulei e faço um ponto alto. Ó, então ficou um leque. Não esquecer das duas correntinhas nos 4 cantos do trabalho. Como naquela lateral também não deu certo, vai sobrar um pontinho baixo, nesta também, olha. Então, em vez de pular um só para mim cruzar, eu vou pular 2 pontos. Peraí, essa alcinha. Tem que tomar cuidado para não pegar uma alcinha só e ela abrir. Então, fiz esse ponto aqui. Aí, eu tenho, ó, 1 e 2. Que um eu tenho que voltar para cruzar e um é que eu vou pular. Então, eu vou pular o do meio aqui, ó, esse. Para mim ficar, para não ficar um aqui, ó, nesse espaço, desse grupinho. Não ficou legal. Aí. Agora deu certinho. Então, agora aqui eu venho no leque das duas, uma e duas correntinhas. Vou na segunda correntinha. Faço o ponto alto, duas correntinhas, porque eu estou no canto, e volto na primeira correntinha do lequinho anterior. Terminando, então, aqui a carreira, nessas duas lateral menor aqui, coincidiu os pontos certinho. Então, agora eu vou fazer a união da carreira. Então, lembra que eu comecei com 3 correntinhas, mais 2 que era do espaço, né? Então, eu vou uma, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer a união da carreira. Então, logo à minha frente, eu já tenho o leque aqui no canto, ó, com um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Esta carreira nós vamos fazer toda em ponto baixo, novamente. Como nós fizemos aqui uma e duas de baixo, nós vamos fazer aqui em cima agora uma e duas de pontos baixos. Então, eu fiz aqui já sobre o ponto alto, eu tenho as duas correntinhas. Então, eu venho na primeira correntinha, faço um ponto baixo, né, que eu fiz. Agora, uma e duas correntinhas, e na outra correntinha, na segunda, um ponto baixo, formando aqui novamente um lequinho de um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora, sobre o ponto alto, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer pelos 4 lados do tapete, tudo ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás. Quando eu chegar no outro canto, vamos fazer junto para não ficar nenhuma dúvida nos cantinhos. Cheguei então ao outro cantinho. Então, aqui eu tenho o ponto alto cruzado, 2 correntinhas, eu venho sobre este ponto alto do primeiro aqui, faço um ponto baixo, aí eu tenho logo a seguinte
Logo a seguir aqui as duas correntinhas. Então, eu venho na primeira correntinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Na segunda correntinha aqui, eu faço um ponto baixo, formando novamente um lequinho. Aí, eu venho sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. E assim, por todos os lados do tapete. Cheguei, então, ao fim da carreira, onde eu iniciei aqui com uma correntinha, né, que ficou como o primeiro ponto baixo, e sobre o ponto alto aqui, então, eu venho dentro dele e faço um ponto baixíssimo. Agora, novamente, essa carreira é de ponto baixos também, então, aqui eu já faço uma correntinha que equivale ao primeiro ponto baixo. Vou vir no primeiro, aqui a seguinte, logo após, já tenho o primeiro ponto baixo do leque da carreira anterior, faço um ponto baixo. Aí, agora, já me apresenta as duas correntinhas do leque. Então, eu venho na primeira correntinha, faço um ponto baixo, uma e duas correntinhas. Aí, tem a segunda correntinha do lequinho e faço um ponto baixo. E agora, só fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nos 4 cantos é feito desta forma, como eu fiz aqui nesse lequinho. Volto terminando esta carreira e iniciando a carreira do bico. Cheguei ao fim, então, da segunda carreira. Vou fazer a união aqui dela. Aqui eu saí com o primeiro ponto baixo. Então, eu venho dentro desse pontinho e faço um ponto baixíssimo, uma argolinha dentro da outra. Agora, eu vou começar o trabalho, a próxima carreira, dentro do lequinho. Então, eu estou a 2 pontos dele, né? Então, eu vou caminhar até chegar aqui dentro. Então, eu venho com ponto baixíssimo, no próximo pontinho, pegando essas duas alcinhas e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, no outro pontinho, pegando as duas laçadinhas e passando uma argolinha dentro da outra. Cheguei aqui agora, dentro do lequinho, novamente eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e dentro deste leque eu vou fazer 3 pontos altos, 2, 3. Agora, eu vou fazer um picôzinho, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho, ó, nessas duas laçadinhas, e vou fazer aqui um ponto baixo. Novamente, dentro do leque, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Então, fiquei aqui no canto com um leque, 3 pontos altos, um picô de 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou pular 1 e 2, e aqui nesse terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular 1 e 2, e no terceiro, eu vou fazer novamente um leque igual a este. 3 pontos altos, 2. Tomar cuidado para não remontar aqui, porque nós estamos trabalhando só numa argolinha aqui, então tem que colocar 6 pontos, então tomar cuidado para não remontar um ponto sobre o outro. Então, agora eu picô 3 correntinhas, venho aqui no pezinho, fecho com ponto baixo e novamente aqui. Vou colocar mais 3 pontos altos no mesmo espaço, formando um leque de 3 pontos altos.
com a divisão de um picô. Ó, tomar cuidado para não ficar remontado. Então, agora, novamente, vou pular 1 e 2, no terceiro, um ponto baixo, 1 e 2, e novamente, eu vou fazer outro leque. Quando eu chegar aqui no cantinho, no outro canto, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei, então, ao canto. Novamente, aqui a pontuação que eu tô na carreira anterior eu não vou conseguir colocar o desenho como eu estava colocando, pulando 2 pontos baixos e fazendo no terceiro. Como eu teria que fazer 1, 2 e no terceiro fazer. Aí, 1 e 2 e fazer aqui, ó. Então, vai me sobrar este pontinho aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular 1, 2 e 3 e vou fazer aqui, ó, no quarto. No quarto. Porque se eu colocar mais um leque aqui, ele vai dar uma franzida. Então, eu prefiro fazer com uma distância maior do que com uma distância menor. Então, eu vou ficar 1, 2, ó. E no terceiro, eu vou fazer o leque aqui no canto, ó. Eu vou mostrar pra vocês que não vai dar muita diferença. Em vez de eu pular 2, pular 3 pontos baixos na carreira de base. Então, 3... o picôzinho e mais 3 pontos altos. Vou mostrar para vocês. Ó. Olha, não deu tanta diferença. Em vez de eu pular aqui, eu pulei 2, como nos outros. Aqui eu pulei 3, para dar certinho, para mim colocar um leque no canto. Eita! Olha aqui, olha os cantinhos, por isso que eu fiz questão de fazer o canto junto com vocês, para ficar bem bonitinho, olha, bem retinho o cantinho. Então, meu tapete tá pronto, eu só vou fazer aqui agora o encontro da última carreira. Então, aqui agora eu vou fazer a união, 1, 2, na terceira correntinha onde eu iniciei aqui o leque, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Eu já cortei o meu fio. Eu vou passar totalmente esse fio que eu cortei. Eu vou vir no segundo ponto aqui, ó, por detrás, nessas 2 laçadinhas. Vou pegar este fio e vou levar lá para trás do trabalho. Olha, a emenda fica bem legal, perfeito. Aí, eu venho agora no avesso do meu trabalho. Vou pegar aqui uma laçadinha. Vou trazer este fio, passar aqui, ó. Vou dar 1 e 2 correntinhas e vou passar totalmente o meu fio que eu cortei aqui. Agora, eu vou apertar esse nozinho, olha. Esse nozinho dificilmente vai desmanchar, porque ele fica, olha, bem firme mesmo. O que eu vou fazer agora, eu não vou cortar minha linha aqui para não ficar ponta sobrando. Então, eu venho aqui, nesses 3 pontos do leque aqui, ó. Vou pegar algumas laçadinhas, tá difícil que tá bem apertadinho. Mais os 3 aqui do outro lado, ó. Olha, não aparece do lado do direito, só do avesso. Então, eu vou pegar aqui este meu fio e vou passar aqui, ó, por dentro. Ó. Agora sim, eu já posso cortar aqui meu fio. Não costumo cortar muito rente, não. Gosto de cortar um pouquinho mais longe, porque depois, na hora de abrir os pontos assim, ó, pra ele não sumir e ficar curto. Agora, eu tenho aqui o fio, opa, bati aqui na câmera, o fio do caseado, ó, a ponta. Então, eu vou pegar aqui uma laçadinha
uma laçadinha aqui, ó. Vou pegar o fio, ó, subir ele, ó, fiquei com a laçadinha. Então, vou fazer uma e duas correntinhas novamente. Vou passar totalmente o fio, vou apertar bem o nozinho. E agora, eu vou pegar aqui algumas laçadinhas, essa carreira de ponto baixo, e embutir o fio. Então, tá aqui, prontinho o tapete. Agora, nós vamos para a tampinha do vaso. Aqui está a minha tampinha do vaso, eu já fiz os furinhos, já. Eu vou passar a medida da tampinha. E como eu falo sempre, né, é melhor, você que vai fazer este jogo, quando chegar na hora da tampinha do vaso, medir a sua tampa, porque existem vários tipos, vários tamanhos, né, de tampa e às vezes a medida da minha não vai ser a medida da sua. Então, é melhor pegar as medidas. Esta minha, daqui de cima até embaixo, ela deu 46 centímetros. Aqui, essa parte de cima do vaso, um pouquinho menor, ela deu 30 centímetros. E aqui no meio dela, mais ou menos, onde vai ser o encaixe, né, da tampa, eu fiz daqui de baixo até aqui 20 centímetros para fazer o encaixe da tampa, ó. Então, aqui nesse encaixe eu subi 20 centímetros para fazer o encaixe. E aqui nessa largura, onde vai ser lá na tampa, deu 44 centímetros. O caseado eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o tapete. Lembrando que a distância dos furinhos aqui é 2 centímetros. Para depois eu fazer as duas correntinhas e ser compatível com a distância aqui. Então, por isso é muito importante. Se você furar um pouquinho longe, um pouquinho menos, não vai dar certo com a minha pontuação aqui que eu estou usando. Então, eu venho no furinho antes aqui, da quininha do tapete. Vou trazer essa linha. Vou dar duas correntinhas. Uma e duas, novamente no mesmo furinho. Agora, eu vou alongar este fio aqui até aqui, né? E vou fechar. Duas correntinhas. Vou no mesmo furinho, esse furinho eu vou trabalhar 3 vezes. Neste canto e no próximo canto. Então, eu venho no próximo, passo aqui, pego a linha e fecho. Duas correntinhas. Venho no mesmo espaço, conservo, venho no próximo, passo por esse, subo e fecho. Eu vou fazer até chegar aqui na outra quina pra gente fazer junto. Cheguei, então, aqui no cantinho, vou fazer duas correntinhas, vou vir no mesmo espaço. Trouxe, agora eu vou aqui, ó, neste daqui. Então, vou trazer, vou passar aqui, vou subir, vou dar uma e duas correntinhas, novamente no mesmo furinho. Agora sim, vou alongar, vou pegar a linha e vou fechar aqui, ó. Uma e duas correntinhas. Nesse furinho, eu vou trabalhar 3 vezes, ó. Agora sim, eu já vou pro próximo, passo aqui e fecho. Ó. Agora, eu vou descer por toda essa lateral da tampa e volto já com vocês. Cheguei ao fim da carreira do caseado, vou fechar essa carreira aqui junto com vocês. Então, eu já dei duas correntinhas, venho no mesmo espaço, vou aqui neste furinho de onde eu iniciei o trabalho, passo aqui e fecho.
Agora sim, uma e duas correntinhas e vou unir aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a carreira de ponto baixo, então, vou sair daqui já, fazer uma correntinha aqui que vale ao primeiro ponto. Aí, eu venho na primeira correntinha, na segunda correntinha, vou dar uma correntinha, como eu fiz no tapete no canto, vou pular aqui esse ponto alongado, que é aqui onde vai ser o leque, vai ficar quadradinho a borda de cima da tampa. Então, aqui eu faço um ponto baixo, outro ponto baixo, e assim por diante. Então, aqui no cantinho, ó, ficou um lequinho de um ponto baixo, pulo o ponto alongado e faço o outro, ó, ficou um lequinho. Eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui neste outro canto para a gente fazer junto, tá? Cheguei, então, aqui na quina da tampa, onde eu tenho aqui duas correntinhas, o ponto alongado e mais duas correntinhas. Então, aqui nessa primeira correntinha, eu faço um ponto baixo na segunda. Aí, eu faço uma correntinha, passo o ponto alongado, onde tem as duas, e faço aqui 2 pontos baixos. Agora, eu vou descer fazendo um ponto baixo em toda a lateral do tapete. Lembrando que não podemos pular nenhuma, nem fazer 2 pontos no mesmo espaço. Então, em cada correntinha tem seu ponto baixo nesta carreira. Cheguei, então, aqui ao fim, eu vou unir a carreira de ponto baixo. Aqui eu saí com o primeiro ponto baixo, então, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui tem uma correntinha, como eu fiz no tapete também, eu prefiro sair aqui do cantinho, o meu trabalho. Então, eu vou caminhar até chegar aqui nessa uma correntinha que eu dei. Então, eu venho aqui com ponto baixíssimo, pegando essas duas laçadinhas. Passo por dentro dessa, vou no segundo ponto, pegando as duas laçadinhas, passando por dentro dessa. Aí, cheguei na uma correntinha. Agora, aqui eu vou fazer o primeiro leque. 3 correntinhas aqui que vale ao primeiro ponto. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, já tenho 2, mais um, 3. Agora, vou fazer o picô. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho, nessas duas laçadinhas aqui. E fecho com um ponto baixo. Agora, vou fazer os 3 pontos que falta aqui no mesmo espaço para formar o leque. Então, neste canto e no outro, eu vou colocar um leque nessa uma correntinha que eu dei na carreira anterior. Para ela continuar quadradinha assim em cima, ó. Eu prefiro fazer poucas carreiras assim na tampa. Quem gosta que caia um pouco na lateral do vaso, pode fazer mais uma carreira aqui de ponto baixo e fazer como no tapete, o entremeio de ponto alto cruzado, fica à vontade. Eu prefiro assim, poucas carreiras, que fique só sobre a tampa mesmo, o crochê. Então, vou pular 1 e 2 e vou no terceiro fazer um ponto baixo, como eu fiz no tapete. 1 e 2 e venho fazer aqui outro leque. Eu volto lá no outro cantinho pra gente fazer junto. Chegando, então, aqui, vou pular 1 e 2 e no terceiro um ponto baixo.
1 e 2, aqui deu certinho, ó, coincidiu. Então, já vou entrar aqui nessa uma correntinha que eu dei e vou fazer aqui um leque. 2, 3. 3 correntinhas, que eu vou fazer o picô. Venho aqui, pego essa laçadinha e esta laçadinha e fecho aqui esse ponto. Agora, eu vou fazer mais 3 que falta. Agora, eu vou percorrer toda a lateral da tampa, pulando aqui 1 e 2, e no terceiro, pulando 1 e 2, e no terceiro, fazendo um leque. Cheguei, então, ao fim da carreira, com os leques na tampinha do vaso. Vou fazer a união na 1, 2, na terceira correntinha, onde eu iniciei o primeiro leque. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu já cortei também o fio, passei todo. Agora, eu venho aqui por detrás, nessas 2 laçadinhas no ponto seguinte. Vou passar a minha linha toda para trás. Agora, eu vou virar o meu trabalho do avesso. Vou pegar aqui uma laçadinha, vou trazer o fio, vou fazer 1 e 2 correntinhas, passar totalmente o fio por ela, apertar aqui bem apertadinho para esse nozinho prender bem. Vou fazer aqui, vou embutir este fio e cortar. Passei, ó. Aqui, essa ponta também do caseado, eu vou pegar aqui uma laçadinha. Uma laçadinha, vou passar aqui, ó. Vou dar 1 e 2 correntinhas também, passar o fio, apertar bem apertadinho o nozinho e embutir aqui nesses pontos baixos da primeira carreira que eu fiz. Aqui também eu já me adiantei e fiz o caseado aqui na grade aqui, onde vai ficar preso a tampa do vaso. Aqui eu fiz com tecido, mas quem preferir não fazer essa parte de tecido e fazer toda em crochê, fica à vontade também, fica bonito. Então, tá aqui a tampinha do vaso. Trabalho finalizado, fiz com muito carinho. Eu confesso que estou me esforçando bastante para mim passar para vocês o pouco que eu sei no crochê. Posso dizer que eu não sei tudo, também estou aprendendo. Então, tá aí com muito amor e carinho para cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscrevam, compartilhem em suas redes sociais e até o próximo vídeo. E fiquem com Deus!